Se tivesses todo o dinheiro do mundo, como é que seria a tua vida? Boa pergunta. Aí é que vem as verdadeiras respostas. E sabes o que é que eu notei no nosso povo? Não sabem responder essa pergunta. A mente de escassez não se permite sonhar. Só permite, eu preciso de ter X na minha conta. Ok, imagine que já tem X na tua conta. Tens todo o dinheiro do mundo. Como é que seria a tua vida? Certo. Agora vou acrescentar uma outra dimensão. Tens todo o dinheiro do mundo e só tens um mês de vida. Saudações, minha rica e maravilhosa família. E conforme eu disse, Dicas Saudáveis vai continuar a crescer. E como prometido, hoje será um dia especial. Especial. Não só para vocês que estiverem por detrás do telefone, do computador ou do televisor, mas para mim também. Porque eu gosto de estar saudável. Gosto bastante da saúde, e seja lá ela espiritual, física e financeira. E hoje vou tocar num assunto que é muito importante para mim, pois eu gosto de investir, não só em mim, gosto de investir nos meus negócios. E hoje tenho uma convidada, hoje não vou dar muita curva, porque é muita coisa que vamos falar. Eu tenho uma convidada muito especial, muitíssimo especial, porque eu já estou há um tempo assim em conversa com a nossa convidada. Eu achei ela muito especial e pronto, eu quis vos apresentar. Eu espero que você esteja em casa, pega uma lapiseira, um papel. A minha lapiseira, posso ter a minha lapiseira, por favor? Porque não, eu não vou pedir uma coisa que eu sei que eu vou precisar. Então, você, um telespectador como vocês também, vou estar aqui sentadinho, nas minhas calmas, fazer algumas perguntas para aprender também. Então, minha irmã, eu não vou dizer o nome, ela vai se apresentar sozinha, mas antes de eu começar, eu espero que, se tu fores novo, por favor, meu irmão, minha irmã, vão embaixo aí no YouTube, faça o abonamento, entre no nosso website www.cshtv, vá lá se inscrever também, porque brevemente vamos ter mais e mais novidades. Tá a demorar muito, né? Tá a demorar muito, né? Tá te metendo nervosa, não é? Esta é a minha irmã. Eu não vou dizer o nome. Eu quero que ela se apresente sozinha. Bem-vinda e muito obrigado, muitíssimo obrigado por ter aceito o meu pedido de cá aparecer na nossa instalação, no nosso estúdio, que é o Dicas Saudáveis. Tu falas sobre uma temática que é muito importante. Minha irmã, podes te apresentar quem tu és, o teu nome, qual é o trabalho que tu faz? Com certeza. Muito obrigada, Dr. Kuseng, meu irmão, muito obrigada. Me sinto honrada pelo convite. É um prazer realmente ter a oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco com a sua audiência, convosco, aquela temática, né, que às vezes tem muito tabu. Acho que tens que acrescentar um pouco mais no microfone. Ok, tá bom assim? Porque as tuas palavras são mágicas. Desculpa. Não há problema. Ok, tá bom. Bom. Sim. Então, sinto-me honrada por estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Dr. Kuseng. Espero que hoje o que eu venho a trazer, o que eu venho a transmitir, traga uma luz, né? Não precisamos ter mudança de repente, não precisamos fazer mudanças extremas, mas um pequeno passo para a positiva. Eu sou a Stella Vaz, fundadora da Alex Network. Trabalho como educadora
e planeadora de vida financeira. Para além disso, autora. Eu sou facilitadora do processo de reconexão da relação das pessoas com o dinheiro. O que é que eu quero dizer com isso? Eu ajudo as pessoas a ligar o dinheiro com a sua identidade e cultura, com os seus valores, com a sua história, com aquilo que elas acham importante. E não numa posição de carência ou de opressão, mas como sustento da vida, como apoio. Porque eu vejo isso, o dinheiro é uma ferramenta, não é o nosso, como é que se diz? Não pode ser o fim. É uma ferramenta e só isso. Sim. Venho do mundo corporativo. Durante muitos anos eu trabalhei em seguradoras. Tenho o privilégio de trabalhar com pessoas de várias culturas. Me formei em contabilidade e gestão. Me formei tenho licenciatura também em gestão de empresa. Também estudei planeamento financeiro e pensão, né? Trabalhei na área de pensão também. Então, pela parte técnica, tenho uma boa bagagem de conhecimento. Mas é uma boa bagagem mesmo. A parte também espiritual, a parte emocional, a parte social e cultural. Olha, e é por isso que eu te convidei. Eu me recordo que estávamos na Holanda. Tu nem disseste de onde vives, na Holanda. Nos encontramos na Holanda, eu acho que foi no consulado angolano, na Holanda, e estávamos assim a conversar, e eu vi pela tua vibração, a tua forma de ser, disse, que essa irmã está noutra vibração, está noutro outro estilo de vida. Outro estilo de vida, eu notei isso. E por isso é que eu achei muito interessante em te convidar, em partilhar essa tua vibração, essa tua energia com os demais. Porque o podcast é para isso, é mesmo para partilhar saúde. E muitas das vezes nós temos muitos tabus sobre o dinheiro, sobre as finanças, como lidar com a finança, o que é realmente a finança. Então, portanto, eu te convidei aqui para falarmos um pouco sobre isso. Eu tenho aqui algumas questões que quero apresentar-te e para ver se consegues retirar algumas perguntas que muitos têm, não é? Que muitos têm. Se tu veres bem, minha irmã Stella, a nossa comunidade, como criança, e você já tiveste esse tempo, em que não sei se teus pais foram assim, mas os meus pais, por exemplo, ou a minha comunidade onde eu cresci, em Angola, havia momentos em que se você falar de dinheiro, eles falam, não, deixa o dinheiro aí, o dinheiro não te faz feliz. O dinheiro não te faz feliz, o dinheiro não é tudo. Então, passei a crescer com aquela mentalidade de que por que me preocupar muito com dinheiro, afinal de contas? É contraditório. Certo? É contraditório, não é? Sim. Yeah. Mas hoje, como adulto, chefe de família, o dinheiro não faz... Há uma verdade aí, mas eu vejo que também tem uma mentira por dentro disso, porque também sem dinheiro você também não é feliz. Tá bem. Olá, minha rica e saudável família. Eu gostaria de agradecer, antes de continuar o podcast, a Dope Beats por patrocinar este podcast desde o princípio até o dia de hoje. Eles continuam ali a patrocinar o podcast, portanto tenho que de vez em quando dar um shout-out a Dope Beats. Para quem não sabe, eu também sou músico e produtor de música, portanto eles estão sempre a me enviar produtos, novos instrumentos, etc, para assim continuar a crescer como
músico nesta área. E como naturopata também eu tenho um novo livro que é o estilo de vida vegetariano. Este guia é muito importante para quem quiser mudar realmente a sua vida, querer estar distante de doenças. Está agora disponível, pode fazer a sua encomenda e será enviada até a sua casa. Por agora está ainda por 16 euros. Isto aqui para facilitar aqueles que realmente querem mudar seu estilo de vida. A partir da próxima semana será 20 euros por cópia. Portanto, seja rápido, aproveite. Aqui um abraço bem grande, que eu Cosenha. Ainda bem que tocaste nesse assunto. Por isso é que eu, durante esses anos todos, eu aprendi a ter uma abordagem totalmente diferente sobre a definição de dinheiro. Yeah. E eu associo a nossa identidade, certo? Nossa identidade, a dignidade do ser humano. Porque é aquilo que tu disseste. Sem o básico de dizer não, para teres a liberdade de dizer que não, para teres a liberdade de criar segurança para ti e para as pessoas que tu amas, também não estarás feliz. Então devemos, no mínimo, ter o básico, que é para isso. E mais adiante, tu vais perceber a distinção que eu faço entre liberdade financeira, a minha definição, e a definição técnica que, conforme o mundo propaga. Sim. E a definição também de independência financeira. Vamos chegar aí. Nós vamos chegar aí, porque eu tenho essas perguntas já. Porque eu acho que tudo começa com a nossa identidade, certo? Acho que eu disse, eu trabalho como educadora financeira, que é base. Trabalho como educadora e planeadora de vida financeira. Por que eu começo com a expressão educadora financeira? Porque educação financeira começa com ganhar consciência. Ganhar consciência dos nossos valores. Certo. Ganhar consciência de quem somos, de onde viemos. Ganhar consciência de como o sistema funciona. Ganhar consciência de padrões, de crenças que nós recebemos que não são nossas. Tu deste um exemplo, não vamos falar de dinheiro. O dinheiro, outras crenças, o dinheiro é a raiz de todo mal. Sim. São várias crenças que nos foram incutidas. E aquilo traz uma programação mental que vai fazer com que nós tenhamos uma aversão àquilo. Vamos ter um relacionamento de love-hate, amor e ódio. Sim. Então, a educação financeira é isso. A educação financeira traz consciência, mas também te ajuda a ver quais são as opções que tu tens. Se não é aquilo, então quais são as opções que eu tenho? A educação financeira é saber lidar com o teu emocional, a parte emocional financeira. Saber lidar com a sua história. A educação financeira é também uma cura familiar, certo? Sim. Cura familiar por quê? Porque a partir do momento que tu vais quebrando certos padrões, certos paradigmas que não são teus, tu automaticamente vais promover e vais elevar a vibração familiar. Eles também vão aprender contigo. Não, olha, você está a ir numa das questões que eu queria, desculpa por te cortar, que eu queria mesmo chegar. Né? A próxima pergunta seria mesmo o que é a educação financeira? Não é? O que é a educação financeira, no seu ponto de vista, o que é a educação financeira e onde é que começa a educação financeira? Porque disseste agora que tu elevas realmente a sua família quando estiveres educado financeiramente. Mas o que é a educação financeira e onde é que começa essa educação financeira? Começa na escola? Começa em casa? Como é que... Boa pergunta, é aquilo que eu estava a dizer. A educação financeira começa no teu senso de identidade. Tu, quando sabes quem tu és, mas não é quem tu és o teu nome, o que é que tu valorizas? E muitos de nós fomos programados a receber valores alheios. Certo. Há uma discrepância, muitas das vezes, entre aquilo que a tua essência diz, o que tu és, e aquilo que te foi programado. E às vezes não se cria espaço que é para isso. É o senso de identidade, é conhecer a tua história, o que é ter uma vida digna para ti. A educação financeira, aquilo que eu digo, é também saberes quais são os emocionais, os processos emocionais que envolvem numa decisão financeira. O mundo propaga
os educadores financeiros que existem não estão errados, mas eles focam-se na parte técnica de finanças. Sim. A parte técnica é como gerir o teu dinheiro, o que entra e o que sai. A educação financeira vai além disso. A educação financeira também gerir a tua energia. Percebes? Se tu investires mal a tua energia, o que é investir mal a tua energia? É perder noites, é não se alimentar como deve ser, é às vezes trabalhar não direcionadamente, trabalhas por excesso, mas sem direção nenhuma. É querer perder energia em mostrar aquilo que não és, aquilo que não tens. Não é uma forma positiva de promover a tua energia. Então a educação financeira também envolve isso, como gerir a tua energia. Porque quando tu não sabes gerir a tua energia, tu também entras em falência, né? Sim. Nós, quando estamos a gerir a nossa energia de uma forma não adequada, é como se estivéssemos a pôr o nosso dinheiro na bolsa e não ter um bom retorno, porque já vamos saber que aquelas ações não são adequadas para investir. Sim. Não, olha, desculpa por te cortar, meu irmão. Agora vou responder a outra, porque tu fizeste duas perguntas. A segunda pergunta é onde começa. Onde começa-se em casa. A forma como nós vemos os nossos pais a interagir-se, aquilo que nós absorvermos, aquelas comunicações silenciosas e altas. Por exemplo, eu vou dar algo que acontece muito na nossa cultura, certo? Lá uma cultura que os homens são os provedores, que não é errado, né? Veio dos nossos antepassados, mas não precisa ser assim. São os provedores, o que é que acontece? Ele chega, entrega o dinheiro na esposa e ela vai fazer a gestão o resto do mês. Que tem muito a ver também com a cultura aqui do ocidental. Parece mentira, mas tem muito a ver. Qual é o diferencial aí? É que eles não têm a cultura de se sentar como família e dizer quais são os nossos valores de família. Onde é que nós queremos ir com os nossos filhos? Quais são as nossas aspirações como família? Aquilo é uma abordagem de escassez. O que é que precisamos comprar? O que é que precisamos pôr na mesa? Porque é assim que foram programados. Sim. Então, quando nós quebramos esses paradigmas, já está a haver cura. Certo? Então começa em casa. Por exemplo, eu vou te dizer algo também muito básico. Na minha educação, por tudo que eu aprendi, porque eu não aprendi automaticamente nisso, é mentira, eu também passei pelo meu processo, passei pela minha transformação. E dentro da minha abordagem, eu quando falo com os meus filhos sobre dinheiro, quando falo com o meu parceiro sobre dinheiro, eu não começo com a pergunta quanto é que precisamos para isso, aquilo. Eu começo com o que é que tu achas importante? Sim. O que é que nós queremos? Quando eu estou a ajudar os meus filhos durante o workshop a criar o planeamento deles financeiros, eu começo com quem tu és? Sim. O quem tu és é uma pergunta tão simples, mas a resposta é tão profunda. É a minha abordagem preferida. É a minha abordagem preferida. Quando tu não sabes gerir isso, quando tu não sabes alinhar o que tu achas importante com as tuas finanças, tu vais ficar com falta de liquidez. Liquidez energética. O que acontece? Tu vais ter dificuldade em pensar estrategicamente, vais ter dificuldade em tomar decisões básicas às vezes. Vais atrair doenças. Sim. Outra coisa que também tem a ver com a educação financeira. Quando nós não temos clareza de quem somos, o que queremos e o que achamos importante. Por exemplo, se a minha essência é eu valorizo saúde. Para eu valorizar a saúde, ok. O que eu devo fazer que é para manter uma boa saúde? Eu devo me alimentar bem, ter uma dieta saudável. Devo dormir a horas. Sim, vamos chegar até aí. Álcool. Porque
Não, está interligado. Está interligado, por isso é que eu Então, convidei-te aqui, porque então, vamos chegar até aí, porque sim. senão vais deitar tudo Vou já aqui na deitar tudo mesa aqui, Não, tem aqui, essas perguntas vão chegar, porque Tá senão vai bem. ser tanta coisa de uma Tá vez, as bem, pessoas tá vão bem. ficar assim Não, perdidas. eu queria falar só da Porque discrepância. a educação financeira é grande, eu quero tocar mais, abrangente, sim. é abrangente, eu quero tocar mais no sentido de nós como africanos, não é? No ponto de vista, por exemplo, vou dar um exemplo, e você vai rever-se com isso. A educação, a educar o seu filho, você faz isso porque há pouco tempo estávamos a conversar, estávamos a ter um diálogo e você me explicou que eu em casa tenho um método de como educar os meus filhos financeiramente. Eu achei brilhante você me explicar isso. Eu quero esse método. Eu te disse há pouco tempo, eu quero esse método porque é brilhante conforme você utilizou, em que antes dele comprar algo, você perguntou: se tu comprares isso, qual é o sentimento que te dá? Estás a ver? Qual é o sentimento que tu recebes comprando aquele produto? Eu fiquei, uau! Sim. Isso é novo para mim. Estás a perguntar, estás a comprar porque precisas? Precisas ou porque ou por causa do sentimento, ou porque é porque viste na internet, ou porque sim, a extensão. entende? Sim. Então, eu não tive essa educação. Tá tudo? Yeah. Eu não tive essa educação. Os meus pais nunca sentaram comigo falar sobre a educação financeira. Por isso que eu quis te ter aqui, porque muitos dos nossos irmãos até o dia de hoje, com 17 anos, 18 anos, o pai não tem tempo de sentar na mesa e falar sobre as finanças, como lidar com dinheiro. Por exemplo, eu vejo que muita gente rica, quando eu falo de rico, eu falo psicologicamente rica, com uma vida saudável realmente, famílias saudáveis, melhor meter isso na mesa. Famílias saudáveis, eles têm conversa sobre o dinheiro na mesa. Eles conversam sobre as suas finanças durante o jantar. Por isso é que sentado na mesa, por isso é que existe aquelas sentadas familiares mesmo. Temos que estar sentados na mesa para conversar sobre como é que foi o teu dia, como é que foi o teu trabalho. E esse hábito realmente estamos a começar a perder. Sim. E estamos a perder de sentar na mesa, de estar a conversar. Concordo. Como é que foi o teu dia? Como é que te sentes? Não, deixa eu só terminar. Sim. Mas eu quero tocar nesse assunto, porque é uma ferida que nós estamos a fazer com que ela cresça ainda mais. E eu me recordo que nunca tivemos, nós sentávamos, falávamos de tudo um pouco, como é que foi a escola. Rapaz, como é que foi a tua escola, papai? Rapaz, como é que foi a tua escola? Ou então a minha mãe, como é que foi a tua escola, filho? Como é que isso, aquilo? Coisas assim mínimas, mas nunca sentamos a dizer, o pai a nos contar como é, eu ganhei X tal e eu gostaria que... Ou nos falar sobre dinheiro. Era sempre um tabu. E até o dia de hoje é um tabu falar sobre dinheiro na mesa, ou falar sobre a finança na mesa. Eu acho que no momento em que vocês estão a comer, não é o melhor momento de falar coisas tristes, pois o teu estômago também vai sentir, mas é um momento em que vocês podem partilhar várias coisas, mas nós retiramos sempre a questão financeira da mesa. Como é que vês esta área? E como é que tu atuas com a tua família? Aliás, tem 3 questões aqui que são muito essenciais que tu abordaste. Tu falaste da dinâmica familiar, que é essencial. Quando te perguntaste de onde é que parte, é isso. Sim. Pequenas coisas. A comunicação
entre a família. A comunicação, o hábito de se sentar à mesa, porque aquele hábito de se sentar à mesa e conversar sobre o dia também vai nos programar, Sim. que é para nós saber estar em qualquer ocasião. Certo. Para nós saber nos posicionar, para nós saber nos comunicar. Aqueles momentos nos formam. Percebes? Isso é um ponto. O segundo ponto é que estávamos a falar dos tabus de se falar sobre questões financeiras. Isso não é só algo africano. Deixa-me fazer aqui a correção. Não? Eu trabalho com pessoas literalmente de todas as nacionalidades. O meu serviço é oferecido em 3 idiomas: português, inglês e holandês. E eu vejo esse padrão em todas as culturas com que trabalho. Ok. Isso é algo essencial a mencionar. Por que é esse? Porque por motivos diferentes, todos fomos programados para fazer uma associação negativa ao dinheiro. Na cultura holandesa também não se fala assim de dinheiro. Eles falam muito, eles vão ao financial advisor, certo? O consultório financeiro, eles vão, se programam assim, têm esse hábito. Mas dentro de casa eles não têm o hábito de falar de dinheiro. Como casal, essa é a nuance em relação ao nosso país, como casal eles sim programam-se financeiramente. Fazem isso em conjunto. Mas não na vertente de falar com os filhos. Com os filhos eles dizem, tens que fazer poupança. Tens que ter poupança, não podes ter dívida. Não, mas é isso. É isso. Nem, mas espera aí. Eles não vão ao fundo. Não vão ao fundo. Percebes? E nós nem sequer na água, nem sequer aqui, olha, nem sequer aqui em cima nós falamos. Mas sabes o porquê que isso acontece? Nós vivemos numa sociedade, um sistema de sobrevivência. Eles não foram programados, nem o país, nem a comunidade em si. Nem eles, às vezes, estão conscientes que estão no estado de sobrevivência. O que é que acontece quando nós estamos no estado de sobrevivência? Para além de não faltar a educação financeira. O que acontece é que a nossa mente não está preparada para pensar a longo prazo. Sim. Só está programada que é para viver, para tomar decisão que está relacionado ao que vai acontecer imediatamente. Por isso é que existe imediatismo. O imediatismo, sim. O imediatismo não surgiu à toa, surgiu baseado-se numa realidade que se vive lá, que requer eles adaptarem-se constantemente. Percebes? Sim. Se tu vais ao mercado hoje, vais comprar um produto que hoje está a custar 500 kwanzas, e amanhã já está a custar 1000 kwanzas, aquilo vai requer um certo imediatismo da tua parte, que é para se adaptar. Sim. Mas aquele imediatismo também vai programar a sua mente de uma forma. O imediatismo, a escassez, nunca é suficiente. Eles não têm culpa, eles esforçam-se. Outro paradigma que eu digo que não promove o bem-estar é dizer essa crença que o pobre não sabe se organizar. O pobre não sabe fazer gestão. Isso é mentira. Nós somos os melhores gestores, porque nós gerimos com muito pouco. Percebes? Nós só não fomos programados a pensar a longo prazo. Ok. Então, aquilo é uma doença cultural. O que é que se precisa? Precisa-se de soberania cultural. E como é que vai surgir a soberania cultural? Surge a partir de casa, a partir do senso de identidade, de dignidade cultural. De saber também quais são os nossos traumas. Ok. Percebeste? Ok. Então, tu estás continuas a repetindo muito sobre a cultura. Eu não quis chegar até aí na parte da cultura, mas temos que chegar até aí a parte da cultura. Quer dizer que a nossa cultura realmente vai determinar o nosso sucesso. Quanto mais a gente tiver consciente da nossa cultura, consciente de onde nós estamos a sair, isso vai determinar o teu sucesso financeiro. De certa forma, aquilo não é o único fator determinante, mas é um dos fatores. É um dos fatores. Sim. Mas nesse caso, para a África,
Nem mesmo para a África, é um dos fatores. Por quê? Porque quando está-se a falar de sucesso financeiro, nesse caso, porque existem várias definições de sucesso, nesse caso, sucesso financeiro também é estratégia. Sim, sim, sim. Não é só ter conhecimento da cultura e da t-shirt, não. É um processo, É um né? processo, É um sim. sistema. É um sistema que requer o conhecimento e a educação financeira e também as técnicas financeiras. E também o Certo. conhecimento neurológico, né? Como é que os processos mentais funcionam. Uhum, No meu livro, eu exploro isso nos detalhes. uhum. Eu falo a forma como fomos programados, aquilo que nós recebemos, que também tem as bagagens coloniais que nós recebemos. Sim. Aquelas coisas que foram projetadas em nós. Uhum. Carrega-se muita negatividade quando está a se falar de dinheiro. Uhum. É a associação negativa que se faz. Sim. Eu, por exemplo, quando dei o exemplo da cultura holandesa, que eles falam de muitos para, nunca tenha dívida. Isso também são crenças limitantes. Sim, Isso sim, não sim. promove desenvolvimento financeiro, percebes? Ok. Mas sim, falaram. Mas qual é o tabu na cultura holandesa? Que não se deve falar muito de dinheiro, porque é uma forma de ostentação. Isso é contra a cultura deles simplística. Percebes? Eu Mas isso é mau? não é positivo, porque não promove desenvolvimento máximo. Aquilo limita, de certa forma. Eles também têm muitas crenças limitantes que não promovem o desenvolvimento. Ok. É algo que eu fui ficando mais consciente nos últimos anos. E achas que quem fala mais sobre o dinheiro tem mais a capacidade de desenvolvimento financeiro? Porque finança, realmente, eu quero chegar até aí. Será que a finança é só o dinheiro? O que é a liberdade financeira? Eu Boa quero chegar até pergunta. aí. Eu amo essa tua Sim, pergunta. sim, Eu amo essa tua eu quero chegar pergunta. até aí. Eu amo essa tua pergunta porque durante muitos anos, nós fomos programados. É assim, aliás, se tu perguntares a parte técnica, o que é liberdade financeira? A parte técnica é ter suficiente ativos, Sim, tudo sim. material, Tudo material, ouro, dinheiro, imobiliária, imobiliário, investimento, etc. tudo. Quando tu olhas para a conta, nem sequer nunca vais precisar te preocupar Sim, sim, com o que vais gastar. sim, Essa é a definição. sim. E antes desse patamar, tem a independência financeira. Financeira, sim. Independência financeira, que é quando o teu dinheiro está a trabalhar para ti. Tens dinheiro suficiente a trabalhar para ti. Quer dizer que tu não dependes do teu salário, que é para financiar a tua vida, mas tens passivos suficientes para sustentar a tua vida. Sim. Dentro do seu padrão de vida. Percebes? Liberdade financeira no mundo do jeito que eles programaram as pessoas a pensar é material, ter bastante, ter excesso. Independência é ter o suficiente em passivos que é para sustentar a tua vida. Agora, a liberdade financeira que eu ensino, liberdade financeira realmente é quando tens o poder de dizer não, quando não queres. É quando a tua vida está completamente alinhada aos teus valores, não há discrepância. Ok. Por exemplo, eu estou livre financeiramente. Eu vou te explicar o que é importante para mim, o que eu valorizo. Eu valorizo a minha espiritualidade. Espiritualidade, eu valorizo a minha saúde. Eu valorizo isso. O que eu devo fazer para promover a minha saúde mental, física. Espiritual, sim. certo? E emocional. Eu valorizo a minha liberdade. Liberdade de quê? Fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Eu exploro isso na minha forma de escrever, na forma de escolher parcerias com quem eu quero trabalhar. Por exemplo, eu estava a ver a editora para trabalhar comigo na publicação do meu livro, editora e publicadora. Eu disse, eu não quero trabalhar com nenhuma publicadora que vai transformar a minha escrita num modelo de marketing. Eu não quero isso. Porque isso vai contra a minha liberdade de escritora. Sim. Certo? Sim. Vai contra a minha identidade, com o meu valor. Eu também quero me sentir livre de viajar como eu quero, quando eu quero. Sim. Para mim, isso é uma definição de liberdade. Se eu sim. puder dizer, amanhã quero explorar o país, eu quero poder fazer isso. Para mim, isso é liberdade. Outro meu valor é família.
Sim. Todo o meu plano gira em torno da minha família. Isso é algo que eu valorizo. Sim. Então eu preciso criar condições para poder estar presente para a minha família. Não só financeiramente, se for o caso, Sim. mas também emocionalmente. Sim, Estar aí sim, para eles. sim, Dar sim, aquele sim. suporte. Por Sim. isso é que o nome da minha empresa é Network. Porque nós Ok. precisamos um dos outros. Sim. Outro meu valor é a minha empresa. Que eu digo que é uma extensão da minha mensagem, daquilo que eu represento do mundo. Ok. Isso para mim é liberdade. Liberdade eu estou a viver em coerência daquilo que eu valorizo. Certo. Outro ponto importante, intimidade com o meu parceiro. A forma de nós nos comunicar. Isso é importante. Por isso é que uma das escolhas mais importantes que a pessoa deve fazer no mundo é com que pessoa tu queres escolher a tua vida. Olha, Percebes? eu vou te cortar aí, porque Porque um péssimo parceiro representa... Pode levar à falência. eu vou te cortar aí. Por exemplo, eu tive... Os últimos anos tive aquela ideia de que as nossas as decisões podem nos transformar em homens e mulheres com sucesso, mas também as nossas decisões podem nos levar ao fracasso. E um dos aspectos que é muito importante é a sua parceria, com quem tu andas, com quem tu perdes o teu tempo, ou então dás o seu tempo. Essa pessoa de uma ou outra forma influencia-te. Tocaste agora no ponto do seu parceiro, que é muito importante. Eu quero tocar nesta parte, porque essa parte não podemos deixar ir assim, falar sobre finança e depois tocaste sobre a sua esposa, o seu esposo, e largar assim, irmos já noutra parte. Não dá para fazer isso, porque é aí onde começa a família. Tu e o teu esposo. Eu tenho tantas perguntas aqui que isso vai nos levar todo dia realmente. Uma das perguntas que eu quero fazer é: o que faz o rico diferente do pobre? Pergunta deep. Yeah. Não, porque a questão aqui no podcast, eu não quero meter assim questões assim leves que já recebemos de outros canais, do YouTube ou de outros podcasts. Quero meter questões que possa levar as pessoas a pensar um pouco mais sobre o seu estado financeiro, porque cada um tem o seu próprio estado financeiro e com certeza que toda a gente, quando sai de casa para ir trabalhar, ninguém gosta de ser dependente. Nós todos, não todos, né, mas muitos querem ser independentes financeiramente e muitas vezes nem sequer percebem porque que estão todas essas suas vidas a trabalharem no duro, Sim. mas mesmo assim continuam com problemas financeiros. Sim. Por isso, pessoas como tu que estão nessa área, é muito importante termos aqui. Então, essa pergunta é picante, mas tem que ser feita mesmo. Sim, e é uma pergunta excelente. É uma Sim. pergunta excelente. A diferença está na forma estratégica de como eles lidam com as coisas. Eles não tomam decisões por tomar, como é o que acontece com o grupo de pessoas que, infelizmente, o mundo está assim, principalmente com as redes sociais. Mente de escassez. Sim, sim. Eu estou a falar o rico consciente, porque aí também há distinção. Sim, O rico sim. consciente. O rico consciente vai fazer o que eu disse, vai alinhar o que ele quer, o que ele valoriza com as suas finanças, mas vai fazer mais do que isso. Ele vai usar estratégias que é para acelerar esse processo. Não vai fazer as coisas sem... por exemplo, quando tu compras um carro, eles te dão um manual de instrução. Sim. Então, eles sabem fazer uso dessas ferramentas que existem. Vou dar um exemplo. Se eu tiver que fazer um investimento na bolsa, dizer, eu quero comprar as ações dessa e dessa empresa, quero comprar ações da Google, porque a Google vai render X e dentro de X tempos terei X. Estou a me fazer entender até agora, certo? Sim.
Então, antes de eu dizer quais são as ações da Google que eu quero comprar, eu tenho que olhar para mim, aquele exemplo que eu dei do casal, onde é que eu quero chegar com essas ações? O que é que eu valorizo? Valorizo o rendimento máximo, valorizo o rendimento estável, porque aquilo vai definir o quê? O meu perfil de investidora. Sim, sim. O teu perfil de investidor é muito importante para saber quais são os tipos de ações que combinam contigo. Sim. Percebes? Sim. Então, o rico tem isso. Ele conhece o seu perfil, ele sabe o que é importante. Primeiro ele vai fazer a análise interna, depois é que ele vai fazer a alocação baseando-se naquilo, não o contrário. Ok. O que é que acontece com o nosso povo? Com pessoas que estão na mente de escassez, querem tudo imediato. Sim. Sim. Eles pensam que se comprarem algo agora tem que render logo muito amanhã. Sim. Mas os programas, eles não têm culpa. É falta só de soberania naquilo que eles precisam aprender, que é o senso de identidade. Certo. Eles se esforçam, não estão a fazer nada de errado. É isso que eu quero. Não estão a fazer nada de errado. Só precisam de ter consciência de como fazer as coisas de uma forma diferente. Ok. Não para reagir, mas de uma forma estratégica. Isso é o que o rico faz muito bem. Ok. E digo mais, o rico consciente, porque o rico não consciente, ele vai acumular, mas depois vai ter aquele sentido do vazio. Certo. Conforme uma das pessoas que eu entrevistei para o meu livro, podes me cortar se estiver a falar muito. Não, está à vontade. Essa parte é muito interessante. É eu muito interessante. Não vou entrevistei te cortar. um multimilionário, uma das pessoas de sucesso financeiro que eu entrevistei para o meu livro. E ele entrou numa fase de colapso. Um ano que a empresa dele foi à falência, a mulher pediu divórcio, o irmão faleceu, os pais divorciaram-se. Quer dizer, os 4 alicerces importantes da vida dele desabaram. Aquilo lhe fez repensar uma nova definição de que é dinheiro e sucesso. Yeah. Percebes? E é dali que vem aquela palavra: dinheiro não é tudo. Ele tem o básico. Mas ele tem o básico. Mas o que é que lhe custou? Por isso é que deve-se ter bem claro qual é a minha definição de riqueza. Certo. O que é que lhe custou? Ele trabalhava muito, mas estava ausente. Yeah. Estava ausente emocionalmente para a esposa, estava ausente para os filhos. Tinha sucesso do mundo, aquilo que chamam status. Tenho um carro, eu viajo, eu tenho... Tinha tudo isso. Certo. Mas sacrificou o outro lado da vida. Ou, quer dizer, havia uma discrepância muito clara nesse caso, muito clara, entre as coisas que ele valorizava. Ele dizia, eu estou a fazer isso pela minha família, e o que a família realmente necessitava. Desequilíbrio. Sim, é como se fosse uma espragata. Certo. Tu queres já, mas estás a fazer bem. Está a fazer bem, yeah. É uma discrepância. Yeah. Então ele era uma pessoa rica materialmente, mas o resto estava pobre. Tem que haver sempre equilíbrio. Tem que haver sempre equilíbrio. Mas não é fácil criar equilíbrio, é fácil falar. Sim, é fácil. Sim. Nós todos temos teorias excelentes. Sim, mas a nossa mente que foi programada durante anos para pensar e agir de uma forma, tu até pode estar consciente do que deves fazer diferente. Yeah. Mas pôr em prática são outros 500. Yeah. É como nós, quando temos muito peso, dissemos, amanhã vou começar a fazer a dieta e vou cumprir e vou fazer tudo certinho, porque eu já fui ao nutricionista, já tenho a certeza que vai dar tudo certo. Não dá certo por quê? Porque as coisas, as coisas não funcionam assim, certo? Aquilo é um processo e nós devemos respeitar esse processo. Não devemos estar nos apontar o dedo. Não devemos respeitar esse processo. Eu vou dar o exemplo do meu filho, que está a crescer comigo, mas ele dá-me cabo dos carretes. A minha filha já se engrenou mais. Mas o meu filho ainda começa a me dar dor de cabeça na forma dele gastar o seu dinheiro. Mas ele está no processo, ele está a receber as sementes certas a partir de agora. Certo. Nós, quando temos os workshops familiares, a primeira pergunta, eu acho que eu já disse isso anteriormente, que eu faço é quem é eles, o que é que ele acha importante. Então eu digo, ok, faz um levantamento da forma que tu gastaste o teu dinheiro nos últimos 3 meses. Vê lá, quanto é que tu gastaste? Gastei X. Gastaste em quê? Saber onde foi o seu dinheiro.
Gastaste em quê? Oh, gastei nisso e nisso. Então, lê o que tu disseste que é importante e vê onde foi o teu dinheiro. Certo. Está alinhado? Oh, yeah. Oh, eu gastei nisso. Não, eu quando gastei nisso achei top. Mas quando gastei, não havia necessidade de eu ter gasto esse dinheiro. Eles ajudam a refletir. Ajuda, sim. Percebes? Sim, Ele sim. até pode não praticar tudo na perfeição imediatamente, mas o processo começou. Yeah. Percebes? Certo. Eu trabalhei com uma senhora que vive em Angola, professora, vive, acho que é no AMO. Ela assistiu um dos meus seminários. Ela disse, Stella, eu preciso mesmo da tua ajuda, porque eu estou nessa dificuldade, não consigo ter dinheiro no final do mês, não consigo fazer isso, não consigo fazer nada. Eu disse, ok. O meu primeiro alarme vai dizer, ela ainda não está em condições de pagar um serviço meu, mas eu quero ajudar ela, pelo menos, a dar o primeiro passo para sair dessa fase. Certo. Eu vou pôr sempre uma semente. O que é que eu fiz? Eu conversei com ela, fiz um levantamento do histórico dela. Só aquele processo dela ter conversado comigo já é um passo para a positiva. Certo. O resultado não precisa ser imediato. Sim. Eu lhe disse, olha, vou te dar essas ferramentas assim, assim. Mas antes de ter lhe dado as ferramentas, eu queria saber o que é que ela acha importante. Quais são os conhecimentos dela? Quais são as outras formas diferentes que ela pode ter de rendimento? Porque o foco dela naquele momento era ganhar dinheiro. Eu não vou me focar muito, vai investigar o teu senso de identidade. Não, ela está na sobrevivência. A minha abordagem deve ser outra. Certo, certo. Conversei com ela, dei-lhe as ferramentas. 3 meses depois, quando eu liguei, só mesmo para saber como é que ela estava, porque eu faço isso. A mentoria, uma das fases do meu serviço, eu ofereço mentoria também. É essencial. Eu liguei para ela para saber como é que estás, como é que te sentes, não sei o que. Ela disse, Stella, ainda não estou na posição financeira que eu me encontro, Certo. mas depois da nossa conversa consegui economizar X. E surgiu o imprevisto, consegui pagar sem estresse. Estás a ver o mágico? Vê lá, isso é importante. Estás a ver o mágico? É mágico. Quer dizer, quando mágico. dizem... Não, a educação, realmente, percebes? estamos a voltar de novo na educação financeira, é bastante importante. Eu penso que há uma escassez desta em África, sabe? Há uma escassez grande no mundo em si, não é? Há uma escassez em real educação financeira. Porque há muitos que vão às escolas a estudar finança e nem sequer conseguem ter o controle das suas próprias finanças. Mas não tem como. Não, vamos chegar até aí. Vamos chegar até aí. O que está a acontecer ou o que acontece? Porque é um sistema em si. Aquilo é um sistema de negócio. É um sistema de negócio. Conforme a saúde também é um sistema de negócio. São todos sistemas que foram criados para nos prender e nos meter aí como parasitas, estarmos aí a girar sem, às vezes, algumas funcionalidades, mas que nos prendem realmente do nosso crescimento. Porque para tu estar saudável, quando eu digo saudável, eu não foco simplesmente na parte física ou então mental, é o conjunto todo, é o geral, o financeiro, o espiritual, o emocional, tudo isso tem que estar a um equilíbrio. Mas eu vejo que há um desequilíbrio bastante no mundo e principalmente em África. Eu quero focar um pouco mais para o nosso povo, pois eu não posso estar a focar num outro povo enquanto sabendo que o meu povo ainda não está saudável. Eu toco em vários alimentos que ainda está dentro do nosso mercado, que as sementes são vendidas a partir do Ocidente, que vai até a Europa, porque tem muitos produtos que nós utilizamos em África que nós não produzimos. Isso é um programa. É o programa. O programa é o quê? Nós fomos programados para não valorizar o que é nosso. Sim. Para apreciar o que vem de fora. Sim. Então, daí nós temos o hábito de fazer importação. Sim, sim, certo? sim. Nós criamos o hábito, fomos programados
a adaptar, a trazer modelos europeus, modelos Certo. ocidentais, Certo. mas sem fazer adaptação conforme a nossa realidade. Conforme a nossa realidade. Então isso não funciona. Eu acho que nem só a nossa realidade, a nossa realidade, a nossa cultura. É isso, é a nossa realidade. Sim. No contexto geral, contexto sim, geral é a sim. nossa realidade, certo? Eu Certo. não estou a dizer que o modelo deles seja errado, que não podemos aprender Não, só não, aquilo. claro que não, Mas claro que não. deve ser adaptado de acordo com a nossa realidade. Sim. Mas como é que vai ser adaptado à nossa realidade se eles não têm espaço para pensar a longo prazo? Ok. Não tem ok. Agora, eles estão a viver no meio de caos. Caos. É um caos sistemático. Aquele caos sistemático é um modelo de negócio, é um business model. Yeah. Que favorece aqueles que vão lá fazer a explotação. Sim. É boa, essa que você tocou é muito boa, a Stella. Por quê? Porque nesse modelo, este mesmo modelo trabalha para todas as áreas, não só para a parte financeira, a saúde também, Tudo é tá ligado à finança, finança. tudo está ligado à básico. finança. Se tu não tens A educação saúde, está ligada à finança, está assim. tudo ligado à finança. Se tu não tiveres vitalidade, por isso é que eu falei aquela hora da energia, a gestão da energia. Se tu não tiveres vitalidade, não tem como tu atraires dinheiro, não tem como tu atraires oportunidade. Até podes atrair, mas não será sustentável. Então, como é que tu vais ter espaço de pensar, espaço de fazer alguma adaptação se não tens o básico? Não tem como. Percebe? Tu podes ter, eu falei aquela hora, recebes o manual de instrução, como é que esse carro funciona? Tu recebes, ok. Mas se a tua mente estiver esgotada, só constantemente a resolver problemas, a tapar buracos, obviamente tu não vais ter uma interpretação clara daquele manual. Podes receber as melhores ferramentas do mundo e não funcionar para ti. Aí voltamos novamente na identidade, dignidade, conhecimento cultural, isso tudo. Os teus valores. Está tudo voltado a isso. Certo. Então, se o povo, que é em massa, se o povo não tem um senso de identidade, nós vemos o dinheiro como preconceito. O dinheiro preconceito não é só a falta de dinheiro. Às vezes tem preconceito de ter dinheiro também. Quem tem dinheiro também sente vergonha. Quem tem problemas por causa de falta de dinheiro sente vergonha. O que é a nossa cultura? O que eu acho fantástico, porque não está só errado, aí tem muita coisa linda. É só quando nós voltamos a nos ligar ao nosso senso de identidade, nós vamos bem apreciar a nossa cultura. Algo nosso, da nossa cultura, é o senso de comunidade que tínhamos antigamente. Sim. Certo. E nós chamamos de Ubuntu, que é a conexão de um ao outro. Exato. Isso promove a evolução financeira. Sim. Percebes? Isso é básico. Sim. E é isso que você se notar bem, até essa repartida dos países, Angola, isso nos enfraquece totalmente, nós como africanos, como África. Porque nós criamos essas fronteiras realmente, e você vê, mesmo entre nós familiares também, começamos a criar essa fronteira. Por quê? Por quê? Porque temos medo. A mente de escassez vive constantemente com medo. Essas crenças que nós falamos no princípio. Certo. Porque o dinheiro, não se fala de dinheiro, o dinheiro é a fonte de todo mal, ter dívida é muito errado. Ou, quando tu tens dinheiro, tens que ajudar sempre a tua família financeiramente, mesmo que aquilo te leve à falência. Isso é errado. Percebes? Certo. É como o copo d'água. Tu precisas disso, que é para te sustentar. Certo. Se tu não tiveres a transbordar, se tu não tiveres mais, não podes dar aquilo que não tens, certo? Sim. Nós queremos dar até aquilo que não temos. Não sabemos dizer não. Não sabemos fazer a definição, às vezes, de estar num meio que vai promover o nosso bem-estar. Sim. Tudo isso está ligado. Então, quando isso acontece, nós carregamos essas crenças, essa escassez, esse medo, a criminalidade vai aumentar. Então, aquilo vai aumentar conflitos numa sociedade. Aumenta conflitos, não sei como, vai criar barreiras, vai criar muros. Sim.
sim. Porque é assim que funciona. Se eu não me confio, se eu tenho medo, se eu Tô estou com... apreensivo, se eu estiver apreensivo, eu vou projetar Vai isso, projetar na pessoa que estiver próximo de mim. É um facto. Por É um isso é que facto. começa em casa a forma. E não é fácil, ó, não é fácil porque é realmente desafiador para aqueles que estão constantemente confrontados com essa realidade. Não devemos subestimar isso. Não. É que aquilo. Eu queria te poupar da parte neurológica daquilo, dos efeitos, mas eu acho. Pode ser too much. Eu vou pedir ao público que, se calhar, ouça esse podcast 2, 3 vezes, porque são coisas Sim. simples que estamos aqui a falar, mas podem fazer uma grande diferença na vida Não, de cada um. muito grande O mesmo. que acontece? Quando nós ouvimos constantemente alguma coisa, aquilo vai criar um padrão neurológico na nossa mente. Por isso é que quando estávamos a dizer, por que é que decidimos fazer isso e não conseguimos fazer? Eu sei disso e não consigo fazer por quê? É falta de conhecimento, são os programas que estão aí. Assim, o nosso cérebro gosta de confirmação. Tu vais dizer uma coisa. É confirmação ou conforto? Confirmação e conforto, são as duas coisas. Ok, o conforto e a confirmação, então, sim. Como é que aquilo é? Ele vai ter medo sim de sair da área de conforto. Vai, porque ele não quer ser desafiado. Sim. Mas antes de ter medo de sair da área de conforto, ele primeiro tem que ser desafiado com algo novo. Certo. Ele vai receber algo novo. Vai dizer, mas tu podes criar a tua vida dessa forma e dessa forma. Ok. Mas ele vai para a rua, vai se deparar com uma outra realidade. É confirmação contrária daquilo que ele viu. Aquilo cria um programa na mente. É um facto, Percebe? Então, eu posso ter todas as melhores intenções do mundo. Mas o que ele vai absorver, porque ele não vai fazer a seleção, isso sim, aquilo não, ele vai receber tudo. O programa que ele vai receber, alguém foi assassinado, alguém morreu, as pessoas aí estão a morrer de fome, vai confirmar todos os medos que ele já recebeu desde a infância. Sim. E aquilo causa bloqueios. Sim. Por acaso, estás a tocar nesse assunto, tem um rapaz que eu faço a mentoria desse rapaz, faz parte da minha equipa em África. Não vou citar o país, trabalho em vários projetos para ele não se sentir também que estamos. Não. Mas e ele sempre me perguntou, Kossen, eu quero mudar o meu estilo de vida, por exemplo, eu quero ser mais financeiramente próspero, ter uma mínima liberdade. Mas ele luta muito com a questão da família. Isso é pesado. Entende? E não é só ele, eu sei que várias pessoas. Eu eu tenho como lidar com a família, né? Por exemplo, sei como lidar com a minha família, no sentido, quando for na parte financeira, até a parte do desenvolvimento em si de mim mesmo, não é? Mas para um rapaz de 25 anos, 27 anos de idade, esse às vezes quer explodir, quer explorar a si mesmo, mas ele se sente às vezes reprimido, aí encorrelado, e conforme tu diz, com aquele medo e o trauma faz com que ele não faça essa, porque a aventura, né, se meter no mundo financeiro é uma aventura que às vezes pode ser boa, porque para você ter sucesso tens que aprender a cair, mas às vezes esses familiares já metem aquele medo dentro dele. É isso que você falou. Você pode ter uma boa intenção, falar tudo com ele, mas quando ele olhar para trás, é a própria família, não é pessoas de fora, é mesmo o pai, é o irmão, é a mãe a dizer, não, filho, não faz isso não vai dar certo. Por quê? Porque do lado dele não deu certo. As pessoas vão projetar as suas crenças. Vão projetar as suas crenças, aos seus filhos, as coisas que eles falharam, aos seus filhos. Sim. Como é que tu vês esse ponto? Voltamos novamente ao senso de identidade, né? O senso de identidade, a desaprender aquilo que aprendemos. Mas não é fácil, você sabe que não é fácil. Não é fácil claro no sentido... Que não. Sim, tu estás ao lado, tu estás com teu pai.
São programas, és bombardeado com aquelas crenças, és bombardeado com aquilo. Claro que não é fácil, são programas que vão ficar e aquilo vai ficar associado com os medos que tu já tens. Sim. Então torna como é que se diz? Confirmation bias, o bias de confirmação. O bias de confirmações, Ok, então não te falei. Mas então não te falei. Então vais te focar naquilo. Vais te focar só naquilo. E aquilo vai ampliar. Vai ampliar. E isso aqui, Stella, isto aqui não é só na parte financeira. Não é em tudo. Se você vê, é em tudo. Você vê na saúde, por exemplo. E vamos tocar nessa parte também do detox financeiro. Eu vou falar do detox da saúde, ok? Vamos tocar nesse assunto. Eu falo sobre detox, sobre algumas dietas que nos foram ensinadas, porque é tudo energia, é tudo educação. Essa energia que nos deram, de que tens que comer assim, isso e aquilo. E vários que têm problemas de saúde, não, para você mudar a tua saúde, você tem que mudar o teu estilo de vida, ok? E a mesma coisa com a finança, penso eu. Então, os rapazes ou essas pessoas, quando eu toco nesse assunto, eles chegam com aquela energia, não, doutor, eu vou fazer isso, eu vou mudar. Então vão ter com seus parceiros, ou com sua mãe, ou com seu pai. Não. Mas eles sabem que a ideia é boa. Mas já plantaste a semente. Sim, não, mas eu sei disso, que já foi plantada a semente. Sim. Mas a questão familiar, como é que tu lidavas? Que também vamos falar dessa parte aqui, da desintoxicação das ideias que nos deram como criança, como retirar essas ideologias negativas sobre a finança, sobre estas temáticas que é importante, finança, a saúde financeira, a saúde física, etc. É um processo longo. É um processo, primeiro, que requer, vai soar repetitivo, requer tu primeiro reconheceres qual é a tua história, isso tudo que tu ouviste, certo? Eu digo sempre, escreva tudo. Escreva. Esse é um bom ponto. Percebes? Esse é um bom ponto. Eu digo, escreva tudo. Tudo o que aprendeste, tudo o que ouviste, tudo o que... E escreva também tudo o que achas que és, tudo o que achas que representas. Escreva tudo. E depois o outro processo é, ok, mas o que é que eu gostaria que fosse? Tem uma pergunta, se calhar vais querer fazer depois, mas eu vou já me adiantar sobre, porque faz parte desse contexto. Tem uma pergunta que eu faço muito às pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho mais com mulheres empreendedoras, que nós temos outros paradigmas que devem ser quebrados. Certo. Eu pergunto sempre, se tivesses todo o dinheiro do mundo, como é que seria a tua vida? Boa pergunta. Aí é que vem as verdadeiras respostas. E sabes o que é que eu notei no nosso povo? Não sabem responder essa pergunta. A mente de escassez não se permite sonhar. Só permite, eu preciso de ter X na minha conta. Ok, imagine que já tens X na tua conta. Tens todo o dinheiro do mundo. Como é que seria a tua vida? Certo. Agora vou acrescentar uma outra dimensão. Tens todo o dinheiro do mundo e só tens 1 mês de vida. Como é que seria a tua vida? Desenha a tua vida. Certo. Eu tinha ficado todo dia com uma das senhoras da Angola, por acaso. Fez um training comigo. Ela, durante horas, ela não sabia sequer sonhar, deixar a mente dela livre, se permitir. Permitir-se. Nós não sabemos nos permitir. Permitir sonhar. Até permitir nós sonhar. Bloqueou. Só depois de 6 horas é que ela se soltou e começou a chorar. Ela disse, Stella, eu não sabia que isso estava dentro de mim. Primeiro é isso. O teu senso de identidade começa a se permitir. Só depois de tu permitires, gostaria que fosse assim. Esse é o meu cenário ideal. Sim. Aí é que vais começar a ver. Então, quais são os valores que... Porque ainda é livre. É livre isso. É gratuito, Percebes? Isso não custa nada. Isso não custa nada. Mas ele não sabe que não custa nada. Nada monetário. Quer dizer, porque custa nada energia. Monetário, custa energia. Custa a honestidade de nos olhar no espelho. Custa sim, senhora. Custa a honestidade. Sim. Percebes?
Mas sim, monetariamente não custa nada se permitir sonhar. A partir daí é que vais ver, ok, dentro dessas aspirações fantásticas que eu tenho, dentro disso que eu gostaria que a minha vida fosse, quais são os valores que apoiam isso, que sustentam Tentam isso? isso, yeah. E depois vais pôr na balança. Isso é o que eu quero, esses são os valores que eu devo ter, minha nova identidade. Mas isso é o que eu tenho recebido. Aí depois vais criar o programa, que é para desaprender Desaprender, aquilo que tu aprendeste, aquilo que tu viste, mas aquilo com que és confrontado, porque o facto de tu teres aprendido algo novo e desaprender são processos diferentes, são processos neurológicos diferentes. Certo. E vais ser testado nesse processo. Quando tu pensas que, ok, já subi de level. Vai já sempre vir aí algo que vai te É o teu fazer teste, não te desespera. Sim. Sabes qual é algo que eu sempre tive, mesmo antes de ter sofrido essa transformação toda que eu sofri, porque não foi de repente, foi um processo longo. É um processo. Foi um processo e é isso que as pessoas às vezes não entendem. Não, foi um processo longo. Não foi de repente, eu despertei e disse, tenho uma ideia fantástica, a liberdade financeira funciona assim e a identidade... É mentira, isso não é assim que funciona. E o meu histórico de formação também mostra isso. Eu fui criada de uma forma muito técnica. Mas eu sempre aprendi a ver as pessoas de uma forma mais humana. Isso facilitou muito o meu acesso. Eu sempre tive um senso muito forte de identidade. De identidade no sentido de saber o que eu quero, onde eu vou. Isso também é algo que o Rico tem. Sabes, eu vou para ali. Essa é a minha visão. Então, nunca permiti ninguém atrapalhar a minha visão de vida. Seja lá o que me custasse. Sim. Foi um privilégio, porque os meus pais me permitiram a fazer isso. Fui criada dessa forma e, graças a Deus, me ajudou muito. Mesmo muito antes de eu saber a pessoa que eu me tornaria hoje. Certo? Então, o senso de identidade é muito importante. É muito importante. Sim. Quando você vai ver, ok, isso é o que eu quero, mas isso é o que eu estou a receber, essa é a minha realidade atual. Como é que eu saio de A para B? Vais criar a ponte. Certo. E a ponte, vais ver quais são os programas que eu devo seguir. Ou se calhar vou precisar me organizar melhor, que é para me afastar um pouco mais da minha família. Eu lhes amo, vou continuar a lhes apreciar, mas vou criar condições para me afastar um pouco. Vai dar passinhos de bebê. É isso que eu tenho. Não vai ser de repente. Não vai ser de repente. Não. Então, vai ser passinhos de bebê. Então aí estamos a falar da desintoxicação. A desintoxicação, sim. É um passinho de bebê que tu vais dar. É uma pequena mudança. Em vez de ires 5 vezes por semana, vais 4. Percebes? Vais dar passinhos de bebê. Por exemplo, o exemplo que eu dei da senhora do AMO que trabalhou comigo, ela não estava em condições de seguir o meu programa na íntegra. Obviamente não. Não só por não estar preparada monetariamente, mas também não estava preparada psicologicamente. Porque ela estava completamente na sobrevivência. Certo. Mas só o facto, estás a ver o mindset shift, a mudança mental que ela sofreu, só o facto dela ter conseguido feito poupança e ter até um certo valor e ter conseguido ter o dinheiro ao vivo, que é para pagar a urgência, a emergência que ela teve, aquilo já criou um mindset shift na mente dela. Sim, e grande. Yeah. Aquilo é huge. Eu disse, comemora isso. Outra coisa que devemos aprender, comemorar as pequenas vitórias. Não é só esperar que recebi algo grande, não. Tu deixa o teu melhor, deixa as tuas energias aí, comemora. É algo que nós tínhamos muito enraizado antigamente na nossa cultura. Sim. Éramos mais gratos, mas não é grato como está na moda agora, diz, gratidão. Não, isso é bullshit. Gratidão genuína da tua essência. Genuína, interna, sim. Eu, por acaso, tenho outra forma de comemorar as coisas que eu consegui concretizar. E cada pessoa tem sua forma. Na minha forma é muito mais interna. Eu internalizo muito as minhas... Tudo que eu vejo é para mim uma leitura, para mim um aprendizado. Se eu ver algo, que eu fiz algo e deu certo, eu fico...
Uau! Yeah, mas eu não sou aquela pessoa que fico quieta, sabe? Eu não festejo assim muito alarmantemente. Mesmo o aniversário, eu não festejo o meu aniversário. Ah, coisas do gênero. Uhum. Mas é diferente. É mais internamente. Eu queria tocar, falando disso, falando sobre o festejar. Queria tocar na parte da ostentação, Hum. não é? Também um Nós, manifesto. nós festejamos bastante. É um manifesto, porque é festejar. Festejar é uma manifestação, é um Queria, manifesto. queria E dizer ostentação em si, não Uhum. estou a falar de festa, ostentação em si é um manifesto de carência também. Sim, Sim, exatamente. é o que eu queria dizer. Exatamente. É ali onde que eu quero tocar mesmo. A carência, não é? A carência de que nós queremos estar sempre a mostrar, não, olha, eu Eu, consegui isso, sempre. Conta um bocadinho sobre a parte, qual é o dano que cria na nossa parte financeira? isso está voltado a. Estás a fazer para quem? Porque não tem nada errado com festejar. Sim, Não tem nada de errado de quereres comprar algo caro. Não tem nada de errado com isso. sim, O errado está quando tu estás a fazer e não está alinhado com aquilo que tu achas importante, certo. certo? Por exemplo, eu gosto de festa. Uhum. Eu amo, eu acho que algo que eu aprecio na nossa cultura, acho muito lindo. Nós aprendemos, apesar dos contratempos, nós aprendemos a comemorar a vida. Eu acho isso bonito. Hum, Agora, como nós vamos fazer isso? E por uhum. que nós estamos a fazer? São coisas totalmente Totalmente diferentes. diferente, yeah. Se eu dizer, eu vou dar uma festa e a festa vai me custar 5.000 euros, eu estou a dar essa festa porque é algo que eu aprecio, eu estou a dar essa festa para mostrar que eu gastei 5.000 euros numa festa, eu gastei mais. Aí é que está a Hum, diferença. hum, Se eu decidir comprar um carro, um Range Rover, uhum, 50.000 euros, e vou mais longe com essa compra. hum. Por exemplo, eu estou a comprar o carro porque eu gosto, aprecio essa marca, o que a marca representa, tá ligado a algo que eu valorizo. Estou a comprar o Range Rover para dizer, fulana comprou o Range Rover. São approaches diferentes. Se eu fizer porque para impressionar os outros, aí eu tenho um problema, porque eu estou a querer cobrir uma insegurança que eu tenho Sim, com sim. algo material, que é para ser admirado por pessoas de fora por algo que eu não sou. Hum, hum, Percebes? hum. Agora, se for dentro do meu valor, não me faz diferença o que vão achar de mim ou não. Certo, certo, Certo? certo, certo. Se eu escolher um local de férias, dizer eu vou de férias, ok. Onde é que tu vais de férias? Vais de férias por ir de férias? Ou vais de férias porque queres. Qual é a experiência que esperas ter nesse sítio onde tu escolheste para ir de férias? Uhum. Eu, quando estava a programar minhas férias para a Grécia com os meus filhos há uns anos atrás, eu gosto de. Minha filha diz: Tu gostas muito de. Eu disse: Não, eu tenho que ver o que eu quero explorar aí, o que é que eu quero ver, o que é que eu quero cheirar, o que é que eu quero comer. Quero saber quanto é que me vai custar. É assim que se programa, Sim, sim, certo? sim, sim. Agora vamos falar na parte de ostentação, os custos dela. Não, mas é aí onde eu estou Yeah. Sim, focado. Eu os estou mais custos focado dela. aí. Não Não, é mas eu. eu quero Sim, que as sim, pessoas saibam sim, diferenciar quando é que sim. tu fazes que compra e o porquê, Hum, que é que te motiva para fazer essa compra. exatamente, Percebes? sim. Porque não está errado fazer essa compra, Não, não está errado. desde que tu consigas sustentar a tua compra e não estás a fazer para impressionar os outros. Certo, certo, Certo? certo, Porque certo. muitos vão dizer, não, eu não, nós nunca, nós nunca. Mas na verdade é A verdade. verdade é verdade, sim, sim, Percebes? sim. Devemos ser honestos, íntegros quando estamos a fazer autoavalia. Uhum. Vais comprar o Range Rover, ok, leuk, vais comprar para impressionar terceiros, ok. Quanto é que vai te custar a manutenção do Range Rover? Certo. Se a manutenção, se comprar o pneu de um Range Rover vai custar quase a metade do teu salário, estás a fazer o quê? Yeah. Se tu consegues sustentar aquela compra, é que vem também o diferencial. Tu consegues sustentar aquela compra que estás a fazer, que é para impressionar os outros? Se eu tiver que dar uma festa, ok, eu amo algo, mas eu consigo sustentar essa festa nesse momento? A festa que vai me custar 5.000?
Certo. Consigo Certo. sustentar agora. Se eu não consigo sustentar, também é outro check de ostentação. Mas eu quero fazer de qualquer das formas. É uma forma de ostentação, certo? Sim, Porque sim. tu vais te organizar dentro dos teus meios, Sim, dentro sim, dos teus recursos financeiros, sim, vais te organizar. sim. Eu te fiz essa pergunta por quê? Porque várias vezes a meu ponto de vista, não quer dizer que estou certo, nós vencemos alguma coisa pequena, ok? Uma coisa pequena, básico. Vou Às me vezes, mimar. Vou me mimar. Isso parece um cântico. e é um cântico mesmo, porque você ainda nem sequer às vezes venceste. Cala a boca, eu digo, vai te mimar. Yeah. Você às vezes nem sequer venceste. Só te deram um sinal verde, você já vai se mamar. Quer dizer, Acho isso tá você tá para engraçado. ter um contrato de 5.000 euros, você ainda nem pegou 5.000 euros, só deram o contrato, você ainda nem terminou o contrato, ou então a hora, e você já está a festejar, já estás. Até onde é que nós devemos. Porque aí está mais aquela desintoxicação, isso começa pelo menos na mente, eu sei que isso começa na mente, mas E é nos mesmo. hábitos? E nos hábitos. Mas eu não vejo isso simplesmente com dinheiro, quando tiveres a ganhar dinheiro. Eu vejo isso com irmãos que têm um projeto que ainda nem sequer deu certo e começam já a festejar, tipo que já deu certo. Por exemplo, nós fizemos 19 episódios do Dicas Saudáveis. E para outros, um sucesso. Mas para mim é um sucesso, claro, porque eu estou a fazer algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui contigo, estar a conversar contigo. Isso não é mais para a plateia, mas é para mim. Entende? Eu saio rico. Dá-te prazer. Dá-me esse prazer. Mas há irmãos que fazem coisas que ainda nem sequer começaram e pronto, às vezes perdem oportunidades por causa disso. Grandes oportunidades de trabalhar com grandes empresas, porque vão emocionalmente com tudo isso, com a parte financeira. Vamos falar um pouco da parte emocional e a finança. 90% dos problemas, eu diria até 98% Yeah. dos problemas financeiros é a falta de gestão emocional. Oh. É só isso. Por isso é que eu digo, a educação financeira, a prosperidade financeira, por isso é que eu digo e repito, eu não me canso de repetir isso. Identidade, conhecimento cultural, dignidade. E eu falei de 4. E as ferramentas, naturalmente. Sim, Of sim, course, as sim, ferramentas sim, financeiras. sim. Isso são componentes importantes. E nisso também tem o nosso conhecimento do nosso emocional. Sim. Quando é que eu faço o quê? Está tudo ligado. Se o meu energético estiver baixo, porque eu fiz escolhas que não me nutriram, se eu fiz escolhas com o meu dinheiro que não me nutriram energeticamente, aquilo vai causar um déficit. Então aquilo vai se acumular com os meus preconceitos, com as minhas crenças, percebes? E o que é que vou fazer? Vai despertar um emocional em mim, uma insegurança. Que vou querer cobrir um void. Que isso acontece quando nós estamos a viver para o mundo, não para nós. Certo? Sim. Então, nesse momento é que vamos tomar esse tipo de decisões. Por que às vezes está a correr tudo bem e nós vamos nos auto-sabotar? Nós nos auto-sabotamos. Nós nos auto-sabotamos, principalmente nós africanos. É o que eu disse. A mente dele foi programada para auto-sabotar. A mente dele foi programada para não se achar suficiente. Eu não sou good enough. Então, como é que eu vou me tornar good enough? Se eu comprar isso, talvez vou ser mais, vão me dar mais valor. O senso de valor vem de ti, mas eles não sabem. Ele foi programado que ele não é bom o suficiente. Tu sabes o que é carregar essa bagagem de colônia? Ele também é uma pessoa que precisa de ajuda. Conforme eu precisei de ajuda. Percebes? Certo. Tudo está voltado àquilo que nós valorizamos. Conforme tu também
sofreste a tua evolução. Saber distinguir em que terreno nós estamos a navegar neste momento. Em que terreno é que estamos a navegar, yeah. Como é que eu devo estar? Como é que eu devo me posicionar? Eu sei dizer não a isso, porque às vezes ele não quer. Ele, conforme deste exemplo da pessoa que trabalha contigo do outro país da África, ele está pressionado pela família. Às vezes ele não quer, mas ele não está, como o holandês disse, stevig in zijn schoenen. Ele não está pronto, firme no teu... Sim, não está firme. Então a falta de firmeza vai lhe fazer vanca, né? Sim, vai fazer ele ir à direita, à esquerda e não tomar uma decisão certa. Ao passo que tu, se tiveres alicerces firmes, que é a tua identidade, conforme quando está a se construir uma casa, tu vais ao arquiteto, né? Ele vai fazer o design. Sim. Por isso é que eu disse qual seria a tua vida dos sonhos. Depois tu vais chamar os engenheiros, os engenheiros de obra, como é que se diz? Construção civil. Sim. Vão criar um alicerce firme antes de levantar o esqueleto da casa. Não se pula a etapa. Por isso é que eu digo, sucesso financeiro sustentável começa com a sua identidade, com a sua dignidade, com a tua verdade. Certo. Tu, quando agires em coerência disso, seja lá o que vier de fora, aquilo não vai te fazer. Tu até vai equilibrado. Shaker, porque aquilo, tu vai shaker, não vou dizer que não. Porque aquilo é um programa que tu tens e cada vez que acontecer algo na tua vida, aquilo vai ser como um gatilho para te testar de novo. Sim. Mas tu estás tão firme que vais dizer, não, não. Isso não. Vou te mostrar o meu telefone, até tu vais ver. Onde é que está o meu telefone? Ok. Eu não tenho um telefone. O meu telefone é esse. Ok. As pessoas à minha volta dizem, mas tu, com esse teu post... Não, mas o mais importante... Estou a dar um exemplo disso, de coisa de ostentação. Se eu não tivesse firme, certo? Sim. Se eu não tivesse... Porque é o comentário que nós ouvimos. Todos nós ouvimos algo. Sim. Mas tu, com esse... Não, precisas de um telefone. Eu acho o meu telefone de verdade. Agora, não, mas é de verdade. Se toca e consegue se atender, é de verdade. De mas plástico na não prática, sim, às vezes quero tirar fotos profissionais. A minha filha, mas isso não dá. Eu digo que ela tem razão. Profissionalmente não está a ser prático. Mas não vai ser porque eu quero mostrar o telefone. Não faz o meu estilo. Não é necessário, não é necessário. Não faz parte de algo que eu valorizo. Sim. Agora, se eu não tivesse stevig, eu podia me deixar levar pelos comentários. Sim. Firme, stevig. Falei holandês. Firme. Bom, qual a diferença entre ser rico, porque riqueza tem diferentes diferenças, não é? Às vezes há quem é rico simplesmente porque pensa que tem dinheiro, mas não é livre. No meu ponto de vista, existe uma diferença entre ser rico e ser livre financeiramente. Ou seja, nós falamos saudável financeiramente. Eu no meu livro falo de 4 dimensões de riqueza. Ok. Acho que não vais citar hoje todo ela, porque senão está já a explorar todo o livro. Não, está tranquilo, eu tenho bastante matéria. Ok. Está tranquilo. O facto de saber informativamente não quer dizer que saiba aplicar. Sim. A primeira é material, riqueza material. Sério? Certo? A riqueza material, conforme eu já expliquei anteriormente no princípio, a riqueza material na perspectiva do mundo, conforme o mundo programou, é ter mais dinheiro que possas gastar. Sim. Ter bastante ativos, ouros, mobiliárias, etc. Tudo material. E no nível material tem essas 2 dimensões, que é a liberdade, conforme eles definem, conforme eu acabei de definir, e tem a independência, que é não depender do salário para pagar as tuas contas, para sustentar a tua vida. Certo? E a segunda dimensão é saúde. És saudável, és vital, tens energia, isso conta. tem equilíbrio é o mais na tua importante. vida. Isso é riqueza. Isso é riqueza.
certo? Eu tento dizer isso sempre a toda a Mas, gente. mas não te enganes. Sem ter o básico, não vais conseguir ter saúde. Não estou a falar de material do básico. Para Não, comer, claro, para sustentar a tua claro. vida, para manter a tua saúde. Sem o básico, não vais conseguir. Então, não vamos subestimar a importância de ter o básico. Não, Fora básico da é riqueza. básico, sim, Yeah. sim. Pronto, saúde. A terceira dimensão é a tua rede, a tua comunidade. Roma não foi construída só por uma pessoa. Uma sociedade é construída por um grupo de pessoas. Uma empresa é construída, uma empresa de sucesso, uma empresa forte é construída por um grupo de pessoas. O capital humano. A quarta dimensão, vou deixar surpresa. Não, tem que ser surpresa, porque quem quiser realmente saber mais sobre estes promenores, essas dicas que realmente eu penso que é muito saudável para todo. Mas eu vou dizer, gente. eu faço questão de partilhar. Não é preciso, porque eles têm que te procurar, Eu vou deixar, família, o Instagram dela, vou deixar todos os contactos possíveis. Quem tiver interessado para consultaria porque vamos já começar a fechar ao bocado, não é? Vamos começar a fechar ao bocado. Antes de fechar, tem algumas perguntas pequenas, não é? Mas fazer recordar que tens um espaço onde as pessoas podem te encontrar, não é? Com certeza. Pode citar rápido antes de eu esquecer, para não esquecer. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, tenho LinkedIn, Alex Network. Depois o Dr. Koseng vai pôr os links todos aí na descrição. Certo. Eu também tenho website. Eu estou a lançar o meu livro, então as páginas para encontrar o meu livro estarão disponíveis brevemente. Pelo lançamento do meu livro, eu estou a criar um masterclass especial para um grupo especial. Então, há uma chance, se vocês estiverem interessados, se sentirem motivados, quiserem saber mais, aprender sobre reconhecer os nossos padrões financeiros e quebrá-los, mas também aprender um pouco da técnica financeira e também beber um pouco da água de todo mundo que eu entrevistei nessa pesquisa do meu livro. Podem inscrever-se também para a lista VIP desse masterclass que eu darei brevemente. A data ainda não foi anunciada, mas podem se inscrever. Eu depois vou deixar o link também, que é para ele pôr na descrição. E eu estou bem à vontade. A consultoria, como eu disse, meus serviços são oferecidos em português, holandês, em inglês. Então, vocês às vezes vão encontrar posts em inglês ou em holandês. Não assustem. Sou uma pessoa muito à vontade. Muito à vontade de lidar, muito à vontade de se falar. E outra coisa que eu também quero dar, né? Já que estamos a falar de nos conectar, de nos manter, de nos aproximar, é criar o hábito de pedir ajuda. De não termos vergonha de pedir ajuda. Assim, isso é bom. Eu digo porque nós às vezes morremos no silêncio mesmo. Sim, o silêncio afasta. Temos tanta vergonha, carregamos tanta vergonha, tanta bagagem, que sentimos muita vergonha de pedir ajuda. E eu não estou a dizer que tens que pôr anúncio. Eu estou a passar... Não estou a me falar disso. É mesmo entrar em contato, criar a tua rede de apoio. Criar a tua rede de apoio imediata. Sim. E ter umas 3 pessoas na tua rede de apoio que possam te orientar no caminho certo. Porque nós sozinhos não sabemos tudo. Eu trabalho também com especialistas. E às vezes eu tenho que pesquisar um monte na internet antes de encontrar os tais especialistas. Sim. Eu tive a semana passada num training, porque eu também trabalho como presidente de um stichting lá na Holanda, Frauenkracht. A organização da pessoa feminina. E uma das coisas que nós recebemos lá
vocês têm as mesmas perguntas, por que não se procuram para se ajudar? Percebes? Procura ajuda. Sim, é importante, porque eu vejo muita gente a sofrer realmente no silêncio, tem muita pergunta a fazer, às vezes tem problemas de saúde ou financeiro, mas ficam-se com receio realmente de bater a porta, porque às vezes pensamos que é muito caro. Yeah. E às vezes é gratuito. Às vezes é gratuito. É gratuito, tem tem muita... Olha, muita informação. Aliás, tem excesso de informação. Excesso de informação, eu acredito que também causa, como é que se diz? Faz-nos sentir acuados. Sim, Faz-nos sentir acuados. Sim. E começa sempre o que é que eu preciso agora. Certo. Não tenta dizer o que é que a Stella fez. A receita que serviu para mim não vai servir para ti. Certo. Eu falo muito a identidade. Tira um papel, escreva o que é que eu quero agora. Ok, o que é que eu preciso que é para chegar, eu estou agora nessa posição, eu quero B e eu preciso chegar no C. Quem eu preciso contactar para me ajudar a chegar no C? Para criar a ponte. Pode ser a Stella, pode ser o Koseng. Eu aquela hora partilhei convosco as 3 temáticas importantes da minha vida. Se eu puxar a temática saúde, eu vou ver qual é a dieta que me favorece. Que te favorece, exatamente. Como é que eu tenho que caminhar, tenho que fazer exercício, porque eu quero manter o nível. Se eu tiver que perder quilos, ok, como é que eu vou me ajustar a isso? Quem é que eu preciso para me orientar nisso? Para te orientar, sim. Procurar experientes. Pessoas, E nem sempre vai te custar algum valor. Às vezes pode ser gratuito, às vezes vai haver uma troca de serviços. Sim. Isso é muito relativo. Sim, e nós estamos a trocar essa parte aqui que eu quero tocar um pouco na parte dos serviços, das trocas, porque hoje em dia é tudo dinheiro, e nós esquecemos que o dinheiro é uma corrente que não para, vai girando sempre, é tipo energia. Então, a energia não é só o papel, o euro, não é só o kwanza, não é só o dólar. Não. Essa energia pode ser também o que eu tenho para te dar. Por exemplo, eu trabalho com diferentes empresas. A minha empresa trabalha com diferentes empresas. Às vezes pedimos sponsors, apoio, não é? Etc. E claro, quando estamos a dizer que pedimos apoio a uma empresa, também temos serviço a lhes dar. Sim, é uma troca. É uma troca. É uma troca sempre. Olha... Então ele diz, olha, no Dr. Koseng aí podemos te apoiar, nós vamos te enviar X disso. Não existe chá não gratuito. Existe nada gratuito. Esquece. Então, o ar que recebemos é gratuito. É uma corrente. E há um irmão que disse, não, Koseng, eu notei que tudo que tu estás a fazer, tu esperas algo assim a retorno. É energia, tudo tem que retornar. Não quer dizer que se eu te fazer um bem, eu estou à espera que você me faça o bem. Não. Pode não ser diretamente de ti, mas eu sei que eu vou receber, vai vir de outra pessoa. A intenção. Percebes? Aliás, tocaste num bom ponto. Falamos de algo, já estávamos a terminar, mas isso é importante. Não há nada de errado nas escolhas que nós fizemos, às vezes financeiramente. O erro está na intenção. Sim. Percebes? Tem algo que a diferença, por exemplo, entre passivo e ativo. Eu quero te fazer mesmo agora essa pergunta, mas pronto, eu estava a olhar mesmo agora para te falar sobre o passivo, o que é passivo e o que é ativo. Ativo é tudo aquilo que nos põe dinheiro no bolso, que nos põe energia, que nos eleva. Isso é ativo. Sim. Passivo é tudo aquilo que retira. Ok. Eu posso, por exemplo, pedir um dinheiro por empréstimo. A minha intenção com aquele dinheiro é que vai determinar se vai ser um ativo ou ativo. Se eu emprestar dinheiro que é para comprar uma casa, essa casa vai ser arrendada, vai me dar retornos. Isso é um ativo. Um ativo, E com esse ativo eu vou pagar a dívida. Certo? Sim. Mas se eu emprestar o mesmo dinheiro para ir comprar um carro caro, torna-se quê? Um passivo, porque isso vai te custar. Então, bom, família, vocês escutaram bem como é que é. É tão fácil assim, você crescer financeiramente. É só esse entendimento. E olha, levou muitos anos para entender isso. Eu acho que há 10 anos atrás eu comecei a entender isso. E imagine
que com 18 anos você já aprende isso, tu vês as coisas totalmente diferentes. Não, com certeza. Foi uma viagem fantástica. Eu digo fantástica porque tudo o que eu vivi, até os desafios, os momentos mais horríveis da minha vida me trouxeram a isso. Eu acho que fez o que você é. Nós não vivemos, quando aprendemos a apreciar até os desafios, sabes o que eu acho bonito na nossa cultura? E quem eu admiro? As zungueiras. Elas são as melhores vendedoras. As melhores vendedoras do mundo. Mas é. Aquilo ou vendes ou morres à fome. Sim. É simples como isso. E quando tu levas essa mesma mentalidade, porque aprendemos muito com essa mentalidade, quando tu levas essa mentalidade para negociar um deal, tu nunca erras. Não vais ter bloqueios. Eu tive muitos bloqueios. A primeira vez que eu cheguei num edifício que me impressionou, num edifício de uma seguradora em Amsterdã, eu disse, uau! Só aquilo já me bloqueou. Só aquilo já me bloqueou. Então, a minha dinâmica de conversa... Eu vejo... Sabe por causa de quê? Olha, vou te cortar rápido. Eu vejo isso porque a minha mãe era uma candongueira. No princípio. Depois criou a loja, etc. Sim. Vendia mais essas coisas de produtos assim, frutas. Tinha frutaria. Sim. Tinha a sua frutaria. Então aprendi com ela a negociar. Estás a ver? Eu aprendi com ela a negociar. E só agora, como adulto, eu sou um bom negociador. Estás a ver? Trouxeste essas ferramentas. Eu trouxe essas ferramentas de pequeno. E eu vejo, tem um amigo meu, assim, muito chegado, aquele muito melhor que eu, negociador. E é menor que eu, mas aquele rapaz é bom. E eu, quando conheci os pais dele, os dois são negociadores, estão em Angola e são grandes negociadores. Eu vi, ele tirou daí. Percebes? Desculpa por te cortar, eu só quero acrescentar. Não, acrescentaste um ponto precioso. O que nós queremos dizer com isso é que muita coisa nós já temos em nós e recebemos... aquela criatividade, aquilo é top, é fantástico. Então, em vez de nós nos focarmos sempre naquilo que nós não temos, naquilo que nós já não somos, percebes? Parte de redefinir a identidade é também apreciar aquilo que recebemos. A nossa resiliência. Nós somos um povo resiliente. Não caímos assim por qualquer tempestade. Te lembras quando começou o Covid? O mundo estava em pânico, mas nós não. Todos levaram vacina, eu não levei nenhuma vacina. O mundo estava em pânico. Eu viajava e tudo. Percebes? Isso é uma resiliência que nós recebemos das nossas raízes, que devemos apreciar. A capacidade de venda. Tu não vais ver uma zungueira bloqueada na venda. Não verás, eu acho aquilo fantástico. Eu fiz questão de mencionar isso no meu livro. Não, mas é bom. Eu tô com muito... Estou com muita expectativa desse teu livro. Então, nós recebemos muita coisa boa. Que eu tive com um grupo de marroquinas. Estávamos a falar também da identidade. Nossa identidade. Porque depois tu crias a tua identidade financeira. Sim. E eu disse, partilha. A nossa burgomestra estava presente. A burgomestra é a vereadora da nossa cidade. Sim. Vereadora? Governadora? Vereadora. Em Brasil falam vereadora. Burgomestre. Tem Wethouder e tem burgomestre. O Wethouder é vereador e o burgomestre acho que é o governador da cidade. Sim? É o governador, é por aí, sim. Anyway, you know what I mean. Sim. Então, houve um momento, eu gosto de interagir com o público. Eu lhes disse, vamos, partilhem o que é que vocês receberam de casa. O que é que vocês receberam de bom. Vamos parar de nos focar no que não é, vamos nos focar no que tem de bom. Porque a partir daí, vais conseguir quebrar o que não está bom. O que já não te serve, vais afastar. Certo. E uma das coisas que uma das meninas partilhou é, eu quando estávamos no Marrocos, nós tínhamos muitas carências financeiras. Algo que eu me lembro é que as minhas tias todas se reuniam
e elas juntavam dinheiro todas. Uhum, E depois com aquilo tiravam elas sabiam gerir tão bem o pouco que tinham, tiravam uma percentagem daquele dinheiro e compravam sempre uma lembrancinha uma para outra. é certo, Eu disse, certo, isso é certo. bonito, É bonito, certo? Eu trabalhei com um jovem, ele pediu-me ajuda, porque eles criaram lá um sistema fantástico, que é algo nosso, também é algo nosso. Lá no Ghana, numa tribo lá do Ghana, um grupo de mulheres, tem mais ou menos 200 mulheres nesse grupo, criaram uma Kishiquila. Certo. O objetivo da Kishiquila é ajudar as pequenas empreendedoras que estavam a começar, que é o microfinanceiro, como chamam em termos chiques, Sim, mas sim. eles criaram lá de uma forma local, Sim, sim, que é sim, para sim. financiar as mulheres que querem começar a empreender. Sim. E aquilo cresceu de tal forma que eles disseram, ok, o dinheiro já não pode ficar assim guardado, tem que ir para o banco. Então pediram ajuda, mas elas não acreditam no sistema bancário. Eu também falo disso no meu livro. Sim, Como sim. é que o sistema funciona? Sim, sim. Fantástico, minha irmã. Eu tens que regressar de novo aqui ao podcast para a gente falar mais sobre o teu livro antes do lançamento ou depois do lançamento. Tu é que decides, mas aqui estás em casa e conforme já conversamos, a ideia aqui é conectar e crescermos como comunidade e criarmos aquele laço saudável dentro da nossa comunidade, porque eu penso que nós não conversamos bastante sobre a saúde no seu geral. E então está-se a criar esse espaço para se falar mesmo sobre a saúde no geral. Sim, saúde. Sim, e eu agradeço bastante a sua disponibilidade, está a sair de muito distante para cá estar e pronto, essa é a tua casa, esse aqui é o nosso podcast e também tu tens o teu podcast Sim, que sim, eu tenho. apreciei e é muito interessante. Eu vou deixar também o link abaixo para quem estiver interessada. Ou interessados mais sobre finança, fala muito sobre finança, mas também fala sobre a parte familiar das mulheres, não é? Sim, sim, o meu público é predominantemente mulher. Sim. Trabalho com elas não por feminismo, não por causa disso, mas Sim. eu acredito que as mulheres, quando estão plenas, quando estão bem, quando estão saudáveis, elas tornam-se um asset para a família. Não, a mulher, a mulher é que educa o homem, a mulher é que educa a família, bem mas dizer. quando a mulher está plena. Sim, quando está plena, claro. Então, trabalhas muito com as mulheres. Bom, minha irmã, é fantástico, fantástico. Nós estávamos a ter uma conversa fantástica aqui. Estavas a falar sobre o teu serviço. Mas uma cena, antes de fecharmos, eu quero falar rapidamente sobre finanças ativas e as passivas. Falamos disso. Já falamos disso? Já falamos disso. Ok, então já falamos disso, então temos que começar a fechar já. Já falamos disso. Família, eu estou a tentar repetir porque é tão interessante. Eu sei que depois vais cortar. É tão interessante o que ela falou que eu quero repetir de novo. Mesmo assim, depois... Mas posso dar contexto no que disseste. Quando eu disse que trabalho com mulheres, se quiseres posso fazer isso que é para dar bem o teu fecho. Sim. E Maia, é muito quem lá vai marcar ir, ok? Pode falar. Eu trabalho com mulheres, não... depois vais cortar porque eu vou repetir. Eu trabalho com mulheres não por causa de uma posição feminista. Eu trabalho com mulheres porque as mulheres, quando estão bem, quando estão plenas, são um asset. Asset quer dizer que elas são a fundação da sociedade. Elas é que vão dirigir a família. A mulher vai determinar a dinâmica da família. Então, quando ela não está plena, ela deixa de ser um asset, vai passar a ser um passivo. O mesmo se aplica ao homem, mas estamos a falar de mulher porque é a imagem mais representante que temos da nossa sociedade. Então, nesse contexto também é um ativo ter uma mulher plena na tua vida. Exato. Bom, minha irmã, acho que para hoje, se a gente colocar mais bagagens nisso, acho que as pessoas não vão conseguir digerir todas as informações. Muita informação. Aí falta tanto. Nem falamos da parte da economia, sistemas financeiros. Mas it's okay. Mas pronto, hoje é uma apresentação.
Hoje é uma apresentação. Já estás convidada para o próximo podcast. Com O certeza. convite já está na mesa. Com certeza. E eu espero que o pessoal lá em casa seja agradável o que nós falamos para vocês e que não seja só agradável, porque não estamos aqui para meter as pessoas na zona do conforto. Estamos para tirar as pessoas da zona do conforto e fazer algo com as informações. Nem só escutar e sentar, mas meter realmente em prática. Portanto, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram em casa e que, por favor, nós pedimos só uma coisa, muito simples, é que vá, comente, dê a conhecer um ponto de vista, o que é que podemos melhorar, ou o que é que você achou, ou simplesmente ir na página da irmã Stella, dar o comentário do que você achou dela, qualquer coisa em que possa agregar ao nosso serviço, em que possa nos ajudar, e assim, se a gente receber uns bons feedbacks, com certeza que a irmã Stella vai estar aqui de volta. Mas tudo depende de vocês e depende do interesse de todos vocês. Muito obrigado por tudo, minha irmã. Obrigada por vocês também me terem dado a oportunidade de estar aqui partilhar um pouco. Talvez não tenha dito algo necessariamente inovador, mas é para trazer um pouco mais de consciência, certo? Um pouco mais de consciência para fazermos as coisas intencionalmente, porque não precisamos tomar decisões extremas quando estamos a ouvir uma informação, mas assim, aqueles pequenos passinhos faz uma diferença toda na nossa vida. Então, mais uma vez, obrigada. E aprendi muito com essa nossa interação. Obrigado. Até a próxima, minha irmã.